deu algum problema. Então, retomando, Jeremias, no capítulo 23, ele diz que ele não muda, que ele enche os céus e a terra, né? Jeremias 23, 23, 24. Salomão também tinha ele enche tudo, né? Então Salomão falou em 1 Reis 8, 27, eis que os céus dos céus e até os céus, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Quer dizer, Deus, num certo sentido, ele enche todas as coisas. Em Atos está escrito, Paulo pregando, diz, nele movemos e existimos. Né? Deus está em todo lugar, mas não em todos os pontos, no mesmo sentido. Ele não está dentro de tudo, né? Deus está dentro de uma árvore. Não, isso é panteísmo. O panteísmo ensina que Deus está em tudo. Então, essa madeira aqui tem Deus dentro dela, a árvore tem Deus, mas é uma loucura, não existe isso. A presença de Deus está em todo lugar, ou todas as coisas estão diante da presença de Deus, né? A presença de Deus está na sua igreja. Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu, né? De maneira especial na pessoa do Espírito Santo. Então, num certo sentido, quando a gente, como ele é presente, num certo sentido, quando a gente ora e falou, eu sinto que Deus está nesse lugar, não é muito verdadeiro, né? Deus está nesse lugar porque ele habita em nós. Então, na pessoa do Espírito Santo, ele está sempre presente. Então, a gente deve pedir para ele se manifestar do modo que ele quiser. O quinto atributo absoluto é a onisciência. Onisciência, ou seja, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele sonda tudo, ele é sábio em todos os seus planos, seus propósitos, ele planejou tudo, ele não é pego de surpresa por nada. A edificação da igreja e o triunfo do reino foram planejados antes da fundação do mundo. Nada que acontece em parte alguma que ele não saiba, né? Ele sabia, por exemplo, dessa epidemia do corona, e ele está no controle absoluto de todas as coisas, e nós devemos humildemente dizer, se Deus quiser, ele nos livrará disso. Você vê que o mundo hoje está abalado, né? Porque não compreende a onisciência de Deus. Quando você sabe que Deus, em sua sabedoria, fez planos que ele vai executar, independente da liberdade de escolha de cada ser humano. Então, ele tem planos ao nosso respeito. Claro que se a gente afastar dos planos dele, isso não vai frustrar Deus, porque ele controla todas as coisas. Glória a Deus. O outro atributo, o sexto atributo, é a sua onipotência, né? Onipotência. Jeremias também falou disso no capítulo 32, 17. Checa lá. Né? Tem coisas que Deus não faz, né? Nem pode fazer, porque ele violaria sua própria natureza, como mentir. Deus não é homem para que minta. Números, quando o profeta Balaão, né, da mula, falou, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Deus não pode pecar, Deus não nega a si mesmo. Paulo diz que ele não nega a si mesmo, se nós o negarmos, ele também nos negará, porque ele é fiel a si mesmo. Aliás, ele é fiel a si mesmo, antes de tudo, né? Ele é fiel ao seu próprio nome, né? Então ele tem poder para fazer qualquer coisa, né? Deus jamais vai fazer o que é contrário à sua natureza, nem o que seja uma contradição, né? Como eu já falei antes, tipo mentir, pecar, etc. A grandeza do poder de Deus é vista claramente, Paulo diz, Romanos 1, pelas coisas são criadas, por isso os homens são
indesculpáveis, porque eles podem conhecer tanto o poder dele, a onipotência, como a sua própria divindade. Romanos 1. O poder de Deus também é manifesto no seu governo soberano sobre todas as coisas, sobre tudo, né? Daniel disse ao rei Nabucodonosor que o céu tem domínio sobre os homens e o dá a quem quer, mostrando que Deus é poderoso, ele escolhe reis, ele tira reis, ele levanta reis, ele abate reis, ele levanta reinos, abate reinos, né? Então, Daniel faz um comentário assim, eloquente sobre a soberania de Deus sobre os reinos da terra, né? Quando ele teve aquela visão do sonho do Nabucodonosor sobre a estátua, né? Os reis se levantam, os reis caem, mas o reino de Deus vai permanecer para sempre, que na estátua é aquela montanha, aquela rocha que foi virando uma montanha, né? Deus é todo poderoso, né? Deus é maravilhoso, Deus é único em seu poder. Outra demonstração do poder de Deus é a própria igreja, né? Depois de 20 séculos de batalha, de luta, de perseguição, a igreja continua viva, continua indo na direção dos propósitos eternos de Deus, que fez de Cristo nosso Senhor. Outra demonstração do poder, da onipotência de Deus, foi a ressurreição de Jesus dentre os mortos, né? Ele tem poder sobre a morte, poder sobre a sepultura, o inferno, o Hades, né? Inferno ou Hades, né? E Deus também é poderoso acima de anjos, principados, potestades e de Satanás. Não existe aquela ideia do yin e yang, ou seja, dois deuses, né? Duas forças opostas, o bem e o mal. Não existe isso na economia divina. Ele é soberano sobre tudo, ele é todo poderoso sobre tudo. Todas as coisas são criadas e tem que se submeter à sua glória e seu poder. O sétimo atributo absoluto de Deus é a sua soberania, né? A sua soberania. E aí entramos naquela controvérsia tremenda entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Eu gosto de resumir a coisa do seguinte modo: se você e eu somos ou fomos salvos porque Ele, pela sua graça, nos deu o dom da fé, abriu o nosso coração para crer, e aí Ele nos salvou. Então, nesse sentido, a salvação é totalmente dele, né? A Bíblia, no Novo Testamento, chama essa salvação que é dele como eleição ou predestinados para ser conforme o Filho dele, né? Então, agora, por outro lado, o livre-arbítrio humano, se você se perde, se você for para o inferno experimentar a segunda morte, você vai experimentar a segunda morte por causa do pecado. Ninguém merece nada, porque o salário do pecado é a morte. Tudo que a gente merece é a morte. Então Deus é totalmente justo quando Ele condenar o homem ao inferno. Essa ideia é muito discutida, muito controvertida. Tem gente que fala, se for desse modo, eu não vou crer nesse Deus. Como se Deus precisasse que a gente cresce nele, como se ele fosse um pedinte à nossa porta, coitadinho, ele está com frio, batendo a porta do seu coração, abre porque ele precisa de se esquentar dentro de você. Isso é ridículo, né? Ele diz que ele faz o que ele quer. Ele disse a Moisés: eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu vou me compadecer de quem eu me compadecer. E assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Agora, a beleza de tudo isso é que o justiça e juízo são a base do trono de Deus, mas adiante dele vai a misericórdia. Então, a justiça e o juízo são a base pela qual Deus liberou o amor dele para nos salvar. Glória a Deus. Né? Nossa visão sobre a soberania de Deus é parcial.
a gente só vê um lado, né? Mas Deus vê tudo, né? Nossa visão talvez seja 180 graus, mas Deus vê 360, né? Então, essa é uma coisa interessante. Olha aqui, tem uma citação do Torrey, R.A. Torrey. Quero ler para vocês essa citação dele. As ações de Judas e dos demais foram incluídas no plano de Deus e, portanto, passaram a fazer parte dele. Isso não significa, porém, que tais homens não tivessem plena liberdade de escolha. Não agiram como fizeram porque Deus sabia que o fariam, mas o fato de que agiram desse modo era a base para que Deus soubesse. A presciência não determina os atos do homem, mais que o conhecimento posterior. Conhecimento é determinado pelo fato, e não o fato pelo conhecimento. Deus sabe desde a eternidade o que cada homem fará, se irá se render ao Espírito, aceitar Cristo, ou se resistirá ao Espírito e recusará Cristo. Então essa é uma visão, né, do irmão aqui a respeito desse assunto da soberania de Deus. Mas eu ainda prefiro ficar com aquela que diz que ele é soberano, ele salva quem quer, ele dá misericórdia a quem quer, ele escolhe a quem quer. A Bíblia diz que ele amou Jacó e aborreceu Esaú antes que eles fizessem o bem ou o mal. Paulo diz em Romanos, antes que eles nascessem. Então, vamos confiar totalmente na soberania de Deus e vamos nos submeter a ela. E o que não compreendemos, vamos pedir a Deus que nos ajude a ter uma visão mais clara da sua glória e soberania, para que a gente não fale bobagem a respeito de quem Deus é. Bom, agora a segunda parte dos atributos de Deus são os atributos morais, né, que há uma interação conosco, né? O primeiro atributo moral é a sua santidade, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo, ele falou. A santidade é definida no dicionário Webster como o seguinte: dedicada ao uso religioso, pertencendo ou vindo de Deus, consagrado, sagrado, espiritualmente perfeito ou puro, incontaminado pelo mal ou pecado, irrepreensível e santo. A palavra hebraica para santo é kadosh. Kadosh significa separado, ou atribuído a todas as coisas que de qualquer forma pertençam a Deus ou a sua adoração, ou separado para Deus, livre de contaminação ou vício, de idolatria, de coisas impuras e profanas. Então, o Kadosh tem o sentido de ser separado para Deus, para a sua glória, para servi-lo de todo o coração. E a palavra grega para santidade é agios, agios com H, H-A-G-I-O-S, o que significa dedicado a Deus, santo, sagrado, reservado para Deus e seu serviço, puro, perfeito, digno de Deus, consagrado. Então, a grande ideia de santidade é de separação, é de exaltação, é de caminho para uma perfeição absoluta de caráter, né? Quando Isaías viu o Senhor sentado no trono, a primeira reação de Isaías foi: ai de mim, eu estou perdido. Quando cada pessoa teve uma visão da glória, Daniel caiu como morto. Oh, meu Senhor, não me restou forças. E o anjo falou: não temas, varão muito amado. Quando João, no Apocalipse, viu Jesus, ele caiu como morto. Jesus pôs a mão sobre ele e tocou nele, o levantou e falou: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, né? Eu que tive morto, mas estou vivo para os séculos dos séculos. Então, Deus é quem santifica. A santidade, ele passa a santidade para nós, à medida que a gente vive
diante dele. E uma coisa linda que Hebreus capítulo 12, eu não estou com versículo 26, se não me falha a memória, diz, falando sobre o lugar que nós chegamos, né? A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, a Jesus, o mediador, ao sangue da aliança, fala mais que o de Abel, e ao espírito dos justos aperfeiçoados. O que significa isso? Que no momento que você, um justo de Deus, morre, naquele instante o seu espírito é aperfeiçoado. De outro modo, você não poderia entrar na presença de Deus e viver no paraíso, como Jesus falou com o ladrão da cruz, né, na presença dele, porque você foi aperfeiçoado naquele instante. Na mesma coisa, na volta de Jesus, né, ele vai ressuscitar os mortos que já tiveram os seus espíritos aperfeiçoados, e ele vai ressuscitar, vai arrebatar e transformar e glorificar os vivos que também terão os seus espíritos aperfeiçoados. Então, confia no Senhor, né? Não fica pensando, porque se eu morrer hoje, né, tem alguma coisa que eu preciso consertar na minha vida e que eu não consertei, Deus vai acertar isso. Não significa que você não deve se arrepender, mas que você deve confiar que Ele vai aperfeiçoar seu espírito para que você entre na presença dEle. A santidade de Deus é muito mais descrita nas Escrituras do que o seu próprio amor, né? Deus é santo é um termo muito mais comum em toda a Escritura do que Deus é amor. Na verdade, somente João, né, falou sobre isso, Deus é amor. Então, o Êxodo, Levítico, Números descrevem repetidamente o Deus de santidade. Só em Deuteronômio 4, né, que de certo modo ele fala do amor dele num contexto de santidade que inspira reverência. Deuteronômio 4, versículo 37. Né? Quando a santidade é aplicada a homens, né, ou a coisas, o sentido, como eu disse antes, é de dedicação, consagração, separação. É uma realidade. Deus separou. Quando Deus te salva, Ele te santifica, né, para ser separado para Ele, mas Ele também está te santificando. Você então é santo e está sendo santo e será santo, porque é o processo de Deus, né? Então, tudo que pertence a Deus é santo, né? O templo do Velho Testamento, os utensílios, a mobília, tudo era santo, né? E o povo de Deus também é santo, né? Paulo fala, santos irmãos, isso está escrito em várias cartas sobre a santidade que é inerente ao crente. Agora, também a santidade significa não só uma separação para Deus, mas também uma separação da impureza e do pecado, de todo tipo de pecado, né? Da impureza, da idolatria, da sensualidade, da avareza. Então, tudo que é obra da carne, a santidade quer Deus está nos santificando para nos separar dessas coisas. Através da vida, da medida que você vai vivendo, você está sendo santificado pelo Espírito e pela palavra. Em Romanos disse que o Espírito, ele nos socorre, ele nos ajuda a vencer, a mortificar os feitos do corpo pelo Espírito, porque é o nosso corpo, os membros do nosso corpo que são tentados ao pecado, né? Então, os membros, a mão,
a roubar, os olhos a ver o que não deve, o ouvido a ouvir que não deve, a boca a falar que não deve. Então, os membros do nosso corpo têm que ser mortificados pelo Espírito. Espírito Santo, me ajuda a não botar os olhos onde eu não devo, a botar a mão onde eu não devo, a não ouvir o que eu não devo, a não falar o que eu não devo. E aí, esse processo, há uma cooperação mútua entre nós e o Espírito de Deus. Aleluia. Vou dar um break aqui, continuo daqui a pouco sobre o segundo atributo moral dele, que é a justiça ou a retidão, a integridade.